Quantas vezes você já ouviu a história do dilúvio? Provavelmente dezenas, talvez centenas de vezes. Noé construindo uma arca gigantesca, os animais entrando dois a dois, a chuva caindo por 40 dias e 40 noites, e depois a pomba com o ramo de oliveira. É uma narrativa tão familiar que achamos que conhecemos cada detalhe. Mas existe um versículo no relato bíblico do dilúvio que raramente recebe atenção. Um versículo que, quando examinado cuidadosamente, revela dimensões completamente novas desta história ancestral. Um versículo que pode transformar sua compreensão não apenas do dilúvio, mas de toda a relação entre Deus e a humanidade. Este versículo está em Gênesis 8:1, e diz simplesmente: Mas Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. À primeira vista, pode parecer apenas uma transição narrativa, uma ponte entre o julgamento das águas e o recomeço da vida na terra. Mas há algo profundamente perturbador nesta frase: Deus lembrou-se de Noé. Espere um momento. Deus havia esquecido de Noé? A palavra que muda tudo. Para entender o poder transformador deste versículo, precisamos mergulhar no significado da palavra hebraica original, zakar. Esta palavra, traduzida como lembrar-se, carrega muito mais peso do que simplesmente recordar algo que havia saído da memória. No pensamento hebraico antigo, zakar não significa que Deus teve um lapso de memória e de repente se deu conta: esqueci o Noé lá na arca. Pelo contrário, esta palavra indica uma ação deliberada, um movimento divino em direção àquilo que está sendo lembrado. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou-se de alguém, está dizendo que Deus agiu em favor dessa pessoa. É um lembrar ativo, não passivo. É Deus voltando sua atenção, seu poder, sua providência de forma concreta para mudar uma situação. Vemos este mesmo padrão em outras partes das Escrituras. Em Gênesis 19, versículo 29, lemos que Deus lembrou-se de Abraão, quando destruiu Sodoma e Gomorra, e por isso salvou Ló. Em Êxodo 2, versículo 24, Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, quando ouviu o clamor dos israelitas escravizados no Egito. Em 1 Samuel 1, versículo 19, Deus lembrou-se de Ana e ela concebeu Samuel. Em cada caso, lembrar-se significa intervir, agir, mudar o curso dos acontecimentos. O silêncio ensurdecedor, mas aqui está o detalhe que transforma nossa compreensão do dilúvio. Antes de Gênesis 8, versículo 1, há um silêncio. Um silêncio longo e profundo. Vamos recapitular a cronologia do dilúvio conforme registrada em Gênesis. Noé tinha 600 anos quando as águas cobriram a terra. As fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram no dia 17 do segundo mês. Choveu durante 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. 150 dias. 5 meses flutuando em uma arca de madeira, cercado por águas turbulentas, sem terra à vista, sem saber se algum dia pisariam em solo firme novamente. 5 meses com o cheiro de animais, o balanço constante das ondas, a incerteza absoluta sobre o futuro. E durante todo esse tempo, não há registro de Deus falando com Noé. Nenhuma palavra de encorajamento, nenhuma atualização sobre quando isso terminaria. Apenas silêncio. Compare isso com o período anterior ao dilúvio. Deus falou com Noé detalhadamente sobre como construir a arca, dando medidas exatas, especificações de materiais, instruções sobre quantos animais trazer. Deus avisou Noé sobre quando o dilúvio começaria: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Mas uma vez que as portas da arca foram fechadas, o silêncio desceu como a própria chuva. A experiência humana de Noé. Tente se colocar no lugar de Noé por um momento. Você passou décadas, possivelmente mais de um século, construindo esta embarcação gigantesca enquanto seus vizinhos zombavam. Você foi chamado de louco, de fanático, de maluco obcecado por visões apocalípticas. Finalmente, a chuva começou. Você estava certo o tempo todo. As águas subiram. Tudo que você conhecia foi destruído. Cada pessoa que você já conheceu, exceto sua família imediata, morreu afogada. Suas casas, seus campos, suas cidades, tudo desapareceu sob as ondas.
E agora você está flutuando. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. As escrituras não registram as conversas dentro da arca, mas podemos imaginá-las. Talvez nos primeiros dias, ainda havia uma sensação de missão cumprida, de alívio por estarem seguros. Mas à medida que as semanas se transformavam em meses, que perguntas teriam surgido? Quanto tempo mais, Noé? Papai, quando vamos sair daqui? Você tem certeza de que Deus não nos esqueceu? E Noé, o homem que a Bíblia descreve como justo e íntegro entre os de seu tempo, o que ele teria respondido? Ele tinha certeza? Ou ele também se perguntava, na escuridão da arca, se Deus ainda se importava? O padrão da espera silenciosa. Esta não é a única vez nas Escrituras em que vemos Deus permitir um período de espera silenciosa. Na verdade, parece ser um padrão deliberado na forma como Deus trabalha com seu povo. José passou anos na prisão no Egito, aparentemente esquecido depois de interpretar os sonhos do copeiro do faraó. O copeiro havia prometido se lembrar dele, mas não se lembrou de José. Antes, esqueceu-se dele. 2 anos inteiros se passaram antes que José fosse trazido diante do faraó. Os israelitas clamaram a Deus por 400 anos de escravidão no Egito antes que Moisés aparecesse. Gerações inteiras nasceram, viverão e morreram na opressão, aparentemente sem resposta divina. Davi foi ungido rei por Samuel quando ainda era jovem, mas passou anos fugindo de Saul, vivendo em cavernas, quase morrendo várias vezes, antes de finalmente assumir o trono. Jesus disse a Maria e Marta que viria quando Lázaro estava doente, mas deliberadamente esperou até que Lázaro tivesse morrido, e não apenas morrido, mas morto há 4 dias, tempo suficiente para que, na mentalidade judaica da época, não houvesse absolutamente nenhuma possibilidade de ressurreição. Por que Deus faz isso? Por que permite esses períodos de espera aparentemente desnecessária? Lições escondidas na espera. A espera de Noé na arca nos ensina algo profundo sobre a natureza da fé e da confiança em Deus. É fácil confiar em Deus quando Ele está falando claramente, dando instruções específicas, fazendo promessas explícitas. Mas e quando Deus fica em silêncio? A fé testada no silêncio é uma fé de qualidade diferente. É uma fé que não depende de confirmações constantes, de sinais regulares, de garantias repetidas. É uma fé que se apega ao caráter de Deus, não apenas às suas palavras recentes. Noé teve que se apoiar no que Deus havia dito antes do dilúvio. Deus não havia prometido salvá-lo? Deus não havia dado instruções específicas para a construção da arca precisamente para preservar sua vida? Se Deus foi fiel em adverti-lo e protegê-lo até agora, não seria fiel também para completar o plano? Esta é a lógica da fé madura. Não a fé de um iniciante que precisa de confirmação constante, mas a fé de alguém que conhece Deus profundamente o suficiente para confiar nele mesmo quando não consegue vê-lo ou ouvi-lo. O significado teológico do silêncio. O silêncio de Deus durante esses 150 dias também nos ensina algo importante sobre quem Deus é. Especificamente, nos ensina que Deus não é um gênio da lâmpada que existe para atender nossos caprichos e confortar nossas ansiedades a todo momento. Na cultura religiosa contemporânea, há uma tendência de tratar Deus como um assistente pessoal celestial, sempre disponível, sempre respondendo imediatamente, sempre tranquilizando. Mas esta não é a imagem de Deus que emerge das Escrituras. O Deus da Bíblia é soberano. Ele opera segundo seus próprios propósitos e em seu próprio tempo. Ele não está sujeito às nossas expectativas ou à nossa necessidade de conforto imediato. E, paradoxalmente, é precisamente esta soberania que nos dá verdadeira segurança. Se Deus fosse simplesmente reativo, respondendo instantaneamente a cada uma de nossas preocupações, estaríamos à mercê de nossa própria visão limitada. Mas porque Deus opera segundo um plano maior, porque Ele vê o quadro completo que nós não podemos ver, podemos confiar que mesmo nos períodos de silêncio, Ele está trabalhando. A reviravolta. Deus lembrou-se, e então, depois de 150 dias, vem o versículo que muda tudo. Mas Deus lembrou-se de Noé. A palavra "mas" aqui é crucial. Ela marca uma mudança, uma reviravolta na narrativa. As águas haviam prevalecido. O julgamento havia sido completo. A velha ordem havia sido completamente varrida. E agora, mas Deus lembrou-se. Este é o momento em que Deus age.
Não porque ele havia esquecido, o Deus que conhece cada estrela pelo nome e conta cada fio de cabelo em nossas cabeças não esquece, mas porque havia chegado o momento certo em seu plano soberano. Deus fez soprar um vento sobre a terra. O mesmo Deus que havia falado a criação à existência, que havia soprado o fôlego de vida nas narinas de Adão, agora sopra novamente. Mas desta vez, o sopro não é para criar, mas para revelar. O vento sopra sobre as águas, e elas começam a baixar. As fontes do abismo foram fechadas. As comportas dos céus foram fechadas. A chuva parou, e gradualmente, dia após dia, as águas recuaram. O processo da restauração é importante notar que mesmo depois que Deus lembrou-se de Noé, a salvação não foi instantânea. As águas não desapareceram de repente. A terra não secou imediatamente. O processo de restauração levou tempo. No dia 17 do 7º mês, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Mas as águas continuaram baixando. Não foi até o primeiro dia do 10º mês que os topos das montanhas se tornaram visíveis. Noé esperou mais 40 dias e então abriu a janela da arca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro até que as águas secassem. Depois soltou uma pomba, que voltou porque não havia encontrado lugar para pousar. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com uma folha fresca de oliveira no bico, sinal de que a vegetação estava começando a reaparecer. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou. A vida estava recomeçando na terra. Mas mesmo então, Noé não saiu imediatamente. Ele esperou. No primeiro dia do primeiro mês do ano seguinte, quando Noé tinha 601 anos, ele removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. Mas ele ainda esperou. Finalmente, no dia 27 do segundo mês, Deus falou novamente: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Do momento em que Deus lembrou-se de Noé até o momento em que Noé finalmente pisou em terra seca, mais 8 meses se passaram. Mesmo a restauração levou tempo. Lições sobre tempo e processo. Esta cronologia detalhada nos ensina algo vital sobre como Deus trabalha. Ele opera através de processos, não apenas através de eventos instantâneos. Sim, Deus pode fazer milagres instantâneos. Ele é Deus, afinal. Mas frequentemente, ele escolhe trabalhar através de processos naturais que levam tempo. Por quê? Talvez porque os processos nos transformam de maneiras que os eventos instantâneos não conseguem. A espera nos ensina paciência. A incerteza nos ensina confiança. O tempo nos ensina a diferenciar entre o que é essencial e o que é trivial. Se Deus tivesse simplesmente feito as águas desaparecerem instantaneamente, Noé teria aprendido que Deus é poderoso. Mas através do longo processo de espera, observação, testagem e finalmente saída, Noé aprendeu algo muito mais profundo sobre quem Deus é e como ele trabalha. A primeira coisa que Noé fez quando Noé finalmente saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi significativa. Ele não correu para explorar a nova terra. Ele não começou imediatamente a plantar ou construir. Em vez disso, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Pense nisso. Noé tinha apenas 7 pares de cada animal puro na arca. Estes eram os únicos representantes dessas espécies no mundo inteiro. E ele sacrificou alguns deles. Por quê? Porque seu primeiro pensamento não foi para si mesmo ou para seu futuro, mas para Deus. Depois de mais de um ano dentro da arca, depois de meses de silêncio, depois da experiência de ser lembrado por Deus, Noé respondeu com adoração. Este sacrifício não foi uma tentativa de apaziguar um Deus zangado ou de ganhar favor divino. Foi uma expressão de gratidão, reconhecimento e renovação de compromisso. Foi Noé dizendo, em essência: tudo o que tenho vem de você. Tudo o que sou pertence a você. E mesmo tendo perdido tudo, mesmo tendo passado por esta provação terrível, eu ainda confio em você. A resposta de Deus ao sacrifício de Noé é um dos momentos mais ternos e reveladores de toda a narrativa do dilúvio. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem,
pois o coração do homem é mau desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Há algo profundamente comovente nesta passagem. Deus não diz que a natureza humana mudou. Ele reconhece explicitamente que o coração do homem é mau desde a infância, a mesma razão pela qual ele enviou o dilúvio em primeiro lugar. A humanidade não se tornou melhor. Noé e seus descendentes ainda teriam as mesmas tendências, os mesmos impulsos, as mesmas fraquezas. Mas Deus decide, mesmo assim, nunca mais destruir todos os seres vivos. Por quê? Não porque a humanidade merece misericórdia, mas porque Deus escolhe mostrá-la. Não porque nós mudamos, mas porque Ele decide relacionar-se conosco de forma diferente. Esta é a essência da graça, favor imerecido, amor não conquistado, misericórdia não provocada. E é exatamente o oposto da religião humana, que sempre tenta ganhar o favor divino através de boas obras, rituais corretos ou comportamento adequado. A aliança do arco-íris. Deus então estabelece uma aliança com Noé, e não apenas com Noé, mas com toda criatura vivente. É uma aliança incondicional, uma promessa unilateral que Deus faz a si mesmo tanto quanto a nós. Estabeleço minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E então Deus dá um sinal desta aliança, o arco-íris. Sempre que o arco-íris estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Note a linguagem aqui. Deus diz que o arco-íris será um lembrete para ele, eu o verei e me lembrarei. Obviamente, Deus não precisa de lembretes visuais para recordar suas promessas. Mas ele está dizendo que toda vez que chover e aparecer um arco-íris, é como se ele estivesse renovando sua promessa, reafirmando seu compromisso. O arco-íris se torna um símbolo permanente de que Deus, lembra-se, não no sentido de que ele havia esquecido, mas no sentido de que ele está constantemente voltando sua atenção, seu compromisso, sua fidelidade para com suas criaturas. O versículo esquecido em contexto maior agora, voltando ao nosso versículo esquecido, Deus lembrou-se de Noé, podemos ver quão central ele é para toda a narrativa. Não é apenas uma transição narrativa. É o ponto de virada teológico de toda a história. O dilúvio não é primariamente uma história sobre julgamento, embora certamente haja julgamento nele. Não é primariamente uma história sobre obedecer a Deus e construir uma arca, embora a obediência de Noé seja crucial. No cerne, o dilúvio é uma história sobre um Deus que, lembra-se, um Deus que age em favor de seu povo, que intervém para salvar, que mantém suas promessas mesmo quando ele parece silencioso. Esta é a grande reviravolta da história. O julgamento não é a palavra final. A destruição não é o último capítulo. Há sempre mas Deus lembrou-se. Há sempre uma intervenção divina, uma ação salvadora, uma porta aberta para um novo começo. Aplicações pessoais. Então, o que este versículo esquecido significa para nós hoje? Como ele muda nossa compreensão não apenas do dilúvio, mas de nossa própria jornada de fé? Primeiro, Deus não está ausente no silêncio. Haverá momentos em sua vida quando Deus parecerá silencioso. Quando você orar e não sentir resposta. Quando você buscar direção e parecer encontrar apenas confusão. Quando você clamar por ajuda e parecer não haver ninguém ouvindo. O versículo sobre Deus lembrando-se de Noé nos assegura que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Ele não esqueceu de você. Ele não o abandonou. Ele está trabalhando em seu tempo, segundo seus propósitos, de maneiras que você pode não conseguir ver ainda. Segundo, a espera tem propósito. Os 150 dias de Noé na arca não foram tempo desperdiçado. Foram tempo de formação, de teste, de desenvolvimento de uma fé mais profunda. Da mesma forma, os períodos de espera em sua vida, por um emprego, por cura, por um relacionamento, por direção, não são intervalos vazios. São tempos de preparação para o que Deus tem pela frente. Terceiro, Deus age em tempo certo. Quando Deus finalmente lembrou-se de Noé, não foi um momento aleatório. Foi o momento certo no plano divino. O julgamento estava completo. A terra estava pronta para um novo começo. Da mesma forma, quando Deus age em sua vida, será no tempo certo. Não necessariamente quando você acha que deveria ser, mas quando realmente é melhor.
Quarto, a restauração é um processo. Mesmo depois que Deus interveio, Noé teve que esperar meses adicionais antes de sair da arca. A restauração não aconteceu da noite para o dia. Se você está em um processo de cura, de reconstrução, de renovação, seja paciente. Deus não trabalha apenas através de eventos milagrosos instantâneos, mas também através de processos graduais de transformação. Quinto, a resposta apropriada é a adoração. A primeira ação de Noé ao sair da arca foi adorar. Não reclamar pelo tempo perdido. Não questionar por que levou tanto tempo. Mas adorar. Quando Deus lembra-se de você e age em sua vida, deixe que sua primeira resposta seja gratidão e adoração. Ecos em outras histórias bíblicas. O tema de Deus lembrando-se ecoa através de toda a Bíblia, criando uma tapeçaria de histórias sobre um Deus que intervém em favor de seu povo. Quando Raquel estava desesperada por ter um filho, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e tornou-lhe fértil o ventre. Quando os israelitas estavam oprimidos no Egito, Deus ouviu-lhes o lamento e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Quando Ana chorava no templo, estéril e humilhada, o Senhor lembrou-se dela. Em cada caso, lembrar-se significa ação divina. Significa Deus movendo-se para mudar circunstâncias, abrir portas, trazer vida de situações de morte. E esta mesma linguagem aparece no Novo Testamento de maneiras surpreendentes. Na cruz, o ladrão diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje você estará comigo no paraíso. Mesmo no momento de maior aparente derrota e abandono, Jesus assegura ao ladrão que Deus lembra-se. A grande história. Finalmente, o versículo sobre Deus lembrando-se de Noé nos conecta à grande história que a Bíblia inteira conta. A história de um Deus que nunca desiste de sua criação, que constantemente intervém para salvar, que está sempre trabalhando para redimir e restaurar. O dilúvio não foi o fim da história humana, mas um novo começo. Da mesma forma, os vários dilúvios em nossas próprias vidas, os tempos de julgamento, de perda, de destruição, não são o fim. Há sempre a possibilidade de um novo começo porque servimos a um Deus que lembra-se. Esta é a esperança cristã em sua essência. Não que merecemos ser salvos, mas que Deus escolhe salvar. Não que somos bons o suficiente para merecer sua atenção, mas que Ele graciosamente volta sua atenção para nós. Não que podemos evitar julgamento através de nossos próprios esforços, mas que Deus provê um caminho de escape. Noé e sua família foram salvos na arca. Nós somos salvos em Cristo. Mas o princípio é o mesmo. Deus lembra-se. Deus age. Deus salva. O versículo que muda tudo. Mas Deus lembrou-se de Noé. 5 palavras simples em português. Mas 5 palavras que transformam uma história sobre julgamento em uma história sobre graça. 5 palavras que transformam uma narrativa sobre destruição em uma narrativa sobre salvação. 5 palavras que nos asseguram que, não importa quão longo seja o silêncio, não importa quão escura seja a tempestade, não importa quão perdidos possamos nos sentir, há um Deus que, lembra-se, que vê, que se importa, que age. Este versículo esquecido, quando finalmente recebe a atenção que merece, realmente muda tudo o que sabemos sobre o dilúvio. Mais do que isso, muda tudo o que sabemos sobre quem Deus é e como ele se relaciona com seu povo. Você pode estar em sua própria arca, agora, em um período de espera, de incerteza, de aparente silêncio divino. As águas podem estar altas ao seu redor. Você pode estar se perguntando quanto tempo mais, ou se Deus ainda se importa, ou se ele está mesmo lá. Mas a história de Noé nos assegura: Deus lembra-se. No tempo certo, ele agirá. O vento soprará, as águas baixarão, a terra seca aparecerá. Haverá um novo começo. E quando esse dia chegar, quando você finalmente sair de sua arca e pisar em terra firme novamente, que sua primeira ação, como a de Noé, seja a adoração. Porque você terá aprendido o que Noé aprendeu, que Deus é fiel mesmo no silêncio, que ele trabalha mesmo quando não podemos vê-lo, e que ele nunca, jamais, verdadeiramente esquece de seu povo. Este é o poder de um versículo esquecido. Esta é a transformação que vem quando prestamos atenção não apenas às partes dramáticas de uma história, mas também às transições aparentemente simples que revelam o coração de Deus. Mas Deus lembrou-se de Noé.
Que estas palavras sejam sua âncora nos tempos de espera, sua esperança nos tempos de silêncio, e sua certeza de que, não importa o que aconteça, você serve a um Deus que sempre, sempre, lembra-se de seu povo.